Bom, esse é o nosso Café com Pastores, para quem está vindo aqui pela primeira vez. Sabe aquelas coisas que você sempre quis perguntar para um pastor? Esse é o seu momento, essa igreja faz isso uma vez por mês. Essa é uma igreja corajosa, onde pastores não se escondem, não são super-homens, não são astros, estrelas, são pessoas como você, e a gente quer dedicar esse tempo a vocês e tirar as dúvidas que eventualmente vocês tenham. A gente sempre traz um tema, e como nós estamos no ano da transformação, nosso tema hoje é como a transformação te faz vencedor. E então está aberto o tempo para você perguntar, você só levanta a sua mão aí, o Everton te leva o microfone. Hã? Você vai fazer a primeira? Tá bom, então vai. Dan, para você mesmo. Quando nós aceitamos Jesus, já não passamos por uma transformação? Ótima pergunta. Eu acho que todo crente pensa assim. E não está errado pensar assim. Só que é um primeiro passo para uma transformação, né? A ideia do plano incrível de Deus é que sejamos iguais ao Filho. Então, Jesus aparece de fato no ministério e por 3 anos ele mostra quem o Pai é, quem Ele é. E no final ele fala do Espírito. E aí ele se oferece na cruz para pagar a nossa conta, para zerar a nossa conta. E nos envia o Espírito para ser o nosso guia, o nosso ajudador. Mas isso mostra para nós o quê? Por 3 anos ele mostrou quem Deus é, quem Ele é. E depois ele dá um start. A gente morre com Ele, ressuscita com Ele. E esse ressuscita com Ele inicia um processo de transformação. É fácil você pensar, nascemos de novo. Ninguém nasce adulto. Você nasce bebê. E aí você começa uma caminhada onde o alvo é ser como Cristo. E quem nos ajuda nessa caminhada é o Espírito Santo de Deus. Então, esse é o plano perfeito. Esse é o plano perfeito. Então, nós estamos vivendo essa transformação dia após dia, dia após dia. Transformação para o quê? Para sermos como Ele. Pastor, isso não é uma heresia? Não, esse é o plano de Deus, plano perfeito de Deus. Sermos como Jesus Cristo. Amém? Vou fazer a segunda pergunta, então. Quando a gente fala de vencedor, né, a primeira coisa que vem na nossa mente é ganhar uma corrida, bem financeiramente, evolução profissional, entre coisas carnais. Mas e no mundo espiritual, com Cristo, o que é ser vencedor? Pastor Vitão. Bom, esse tema tem me pego nesses últimos dias. Eu trouxe inclusive uma palavra aqui na terça-feira que fala um pouco sobre isso. Mas eu não vejo outra resposta para dar, senão que ser vencedor é você conseguir estar inserido naquilo que de fato você nasceu para ser. Deus te criou, e eu vim ouvindo algo sobre isso, inclusive. Deus nos criou para um propósito. E o nosso nascimento não veio primeiro e depois Deus falou assim, eu vou ver o que eu vou fazer com ele. Muito pelo contrário. Deus teve o propósito e com o propósito Ele criou. Então, a
resposta para mim eu acho que é um tanto simples nesse sentido. Você está nesse lugar de cumprindo o propósito para que você nasceu. Isso é o sucesso. Ainda que, como você mesmo falou, eu usaria a palavra, a expressão natural e não carnal. Porque eu fui mexer numa caixa de som. Som. Então é a questão natural. Som, tá? Tá ouvindo? Então tá. Então é a questão natural, né? Como o pastor Dani falou. Nós crescemos e nos desenvolvemos como pessoas naturais, mas tem um momento que a gente encontra Cristo e o Espírito Santo traz a nós um novo nascimento. Então a partir daí é uma construção, inicia uma construção. E essa construção é exatamente isso, é compreender de onde de fato nós viemos. É interessante que é nascido do Espírito, que é a palavra que é falada em João, né? Então não é sobre, inclusive, aquilo que você tem como características suas, é que vai te colocar nesse propósito espiritual. Às vezes, as suas características nada tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Por que isso? Porque o que Ele quer fazer na sua vida, a glória é para Ele. Então, por vezes, não tem nada a ver com o que você tem. Tem a ver com o que Ele é. Então, para mim, é isso, Vini. Você está dentro do propósito daquilo que o Senhor quer para você, é o sucesso. Pastor Renato, a minha pergunta é a seguinte: nós somos transformados, como nós podemos ser transformados? Assim, é um processo, é todo dia, a cada momento. E quais são as atitudes, quais são as práticas que a gente pode adotar na nossa vida para sermos transformados e alcançarmos essa vitória? Muito boa a pergunta. Eu acho que uma das coisas mais importantes, porque nós somos transformados dia após dia, né? Esse é o processo que nós chamamos de santificação também. Então, o processo em que nós somos moldados para, como o pastor Dani disse, nos tornar como Cristo. E não tem como nos tornar como Cristo se nós não priorizarmos o nosso relacionamento com Deus. Se nós não priorizarmos o nosso tempo de devocional, de leitura e meditação das Escrituras, o nosso tempo de comunhão com os irmãos, nosso tempo, às vezes, de silêncio, de reflexão a partir daquilo que é a palavra de Deus. Mas não só isso, nós precisamos de atitudes diferentes. Não dá para continuar tendo as mesmas atitudes e achar que as coisas vão mudar, porque não vai. Se as coisas estão acontecendo de uma determinada forma a partir das atitudes que nós temos, continuar com as mesmas atitudes não vai mudar as coisas. Então nós precisamos parar um pouco e olhar também para quais têm sido as nossas atitudes diante das circunstâncias da vida, diante dos problemas que nós temos enfrentado, das adversidades que vêm para a nossa vida. E aí, a partir dessa reflexão, e pensar como eu poderia agir diferente, ou melhor, como Cristo esperaria que eu agisse em determinada situação. E aí sim, porque as nossas ações, ela também nos retroalimenta. É a mesma coisa, se você continua caindo em pecado, aquilo ali também vai te alimentando e você vai continuando no pecado, ou não só no pecado, mas no erro. Se você está no erro, você continua cometendo o mesmo erro, porque nós somos também seres, né, habituais, né? Então os nossos hábitos também acabam nos moldando. E se nós começamos a criar o hábito de meditar nas Escrituras, buscar o Senhor e ter atitudes virtuosas. E o que é atitudes virtuosas? É quase sempre as nossas escolhas e ações que nós fazemos não pensando em nós mesmos, mas pensando no outro. O Evangelho, ele vem para nos transformar, para que nós possamos servir aqueles que estão ao nosso redor. Então, normalmente, as nossas melhores atitudes, ela vai a partir, não do que é bom para mim, mas daquilo que é bom para o outro. Não se anulando, né? Não considerando a si mesmo, mas sempre pensando o que Deus tem transformado em mim para que eu possa servir melhor as pessoas, para que eu possa servir aqueles que estão ao meu redor.
né? Então, as nossas atitudes, elas vão ser melhores a partir do momento que eu não estou olhando só para mim mesmo, mas que eu começo a olhar para as pessoas ao meu redor. E à medida que a gente vai fazendo isso constantemente, isso vai sendo algo que também vai se transformando em algo natural em nós. Porque nós não vamos ficar sempre olhando para nós mesmos, para os nossos problemas, mas cuidando daqueles que estão ao nosso redor, a partir daquilo que nós já temos, daquilo que Deus já depositou em nós. Então é preciso ter atitudes. Não é só reflexão, não é só meditação, mas também atitudes diferentes que nos levam a dia após dia a sermos transformados em todas as áreas da nossa vida. Amém? Ligado, agora tá. Olhando para o título ali, a palavra que está grifada, vencedor, talvez seja a palavra mais forte aqui. Todos têm o desejo de ser vencedor, todos querem chegar lá no cume, todos querem estar no alto. Talvez dentro de uma corrida ou dentro de uma empresa, ser vencedor não é chegar em primeiro. Ser vencedor é aquele que conseguiu alcançar o objetivo e foi até o final, não desistiu. Numa maratona, para mim, o vencedor hoje tem um outro olhar. Talvez aquela pessoa que chegou em último lugar, se arrastando, mas conseguiu, não desistiu, ela é vencedora também. Dentro do nosso foco aqui, quando eu falo vencedor, todos sabem que o maior vencedor de todos foi Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo. E voltando à pergunta ao contrário aqui, vencedor, como podemos ser vencedores? Com essa transformação da essência para o reino, para o pastor Vitor. Como podemos ser vencedores? Eu acho que tudo do que nós falamos já aqui. O Cristo vencedor, na verdade, ele não venceu, né? A gente sempre fala aqui a questão de unigênito para primogênito, né? Então, ele era o único, e de filho único de Deus. Ele foi e venceu, mas não venceu somente por si mesmo. Ele venceu para que nós, hoje, pudéssemos também vencer. Então, o lugar de vencer, acho que a questão não é nenhuma corrida de quem faz primeiro, muito pelo contrário, é de quem de fato chega lá, como você falou. E acredito eu que nesse contexto de olhar para Cristo, como o pastor Renato falou, e ser trabalhado por Ele dia após dia, e a questão do que falamos sempre aqui, de submissão, de entrega, é isso que nos faz diariamente sermos vencedores. E também não é sobre um lugar de pódio. Se formos falar disso, nós vamos falar da vida eterna. E nós não estamos falando disso, nós estamos falando de vencedor aqui e agora. Vencendo diariamente sobre aquilo que é colocado, ou tenta contra as nossas vidas, ou nos tirar a imagem de Cristo, desse Cristo vencedor. Então, esse lugar de crescimento, de amadurecimento, nos coloca nesse lugar de vencedor, porém não considerando que é o lugar que eu chego na frente de outros. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo vai falar, se o outro do seu lado aí não estiver conseguindo, ajuda-o. Então não é sobre um pódio, mas é sobre uma vida sendo entregue diariamente. Esse para mim é o lugar de vencedor de fato. Posso dar um outro lado, a mesma pergunta. Perfeita resposta do pastor. Eu vou dar uma outra interpretação, tá? Não que a dele não seja correta. O que eles dois falaram está corretíssimo. Esse é o alvo. Mas vencemos o quê? Não tem historinha. Nós temos um inimigo que luta contra nós. Aliás, desde o começo. Então, a nossa luta, a nossa guerra é contra ele. Então, quem nós temos que vencer? Ele que põe em nós medo, dúvida, tristeza, mágoa e tudo mais. Então, a gente tem que ter foco nisso. Jesus, você muito bem falou,
é o maior vencedor? Aí a gente para e pensa, sofreu, não sofreu? Foi traído, não foi traído? Passou por tudo. Por que a gente tem que perder passando por essas coisas? Eu não aceito isso. Não estou aqui pregando prosperidade, não é isso. Mas eu não aceito falta, porque para Jesus não faltou nada. Eu não aceito enfermidade, porque Jesus não ficou enfermo. Ele só carregou a enfermidade na cruz, a minha, a sua, a nossa. Então esse não é o nosso lugar. Como o apóstolo Paulo fala, e ele cita várias dificuldades, ele fala, porém, sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores nele. Então esse é o nosso papel, esse é o nosso lugar. Não é vencedor, eu sou vencedor. É bater no peito, olhar para Satanás e falar, nele eu tenho poder e autoridade contra você. Então você fica aí no seu lugar. Em mim você não toca. Na minha família você não toca. Nas minhas coisas você não toca. Este sou eu, filho do Deus vivo, irmão de Jesus. E você, Satanás, vai continuar sendo preso, eternamente preso. Sabe? Ou a gente assume o nosso papel. E porque nós somos cristãos, não é assim, temos que sofrer, não temos nada. Se o plano de Deus é que sejamos iguais a Cristo, Cristo é vencedor. Então nele nós somos vencedores. Aliás, nós somos mais do que vencedores. Quando os discípulos, nossa, Jesus e tal, olha só, vocês farão coisas ainda maiores do que as que vocês me veem fazer. E fizeram, nós falamos isso outro dia aqui. Sombra de apóstolos curaram pessoas. Tem relato que sombra de Jesus curou pessoas? Não, não tem. São coisas maiores. Por que a gente não vive isso? Porque a gente precisa se apropriar disso com fé. E essa igreja traz essa mensagem. Somos vitoriosos em Cristo. Não aceitamos as coisas. Só que sempre soberania dele. Nos submetendo à soberania dele. Tá? Mas eu não entrego os pontos. Eu não entrego os pontos. E mesmo quando eu aceito me submeter à soberania dele, eu não estou entregando os pontos. Tá bom? É um outro lado só. Tá? Eita. Eu tenho uma pergunta e aí, enfim. Eu quero saber, para a pessoa, como a Igreja Essência pode ajudar as pessoas, vocês pastores, qual conselho vocês nos dão para a gente ajudar alguma pessoa que acha que assim ela já é vencedora e ela não precisa ser transformada? Eu quero falar assim, espiritualmente. Por exemplo, eu estou num momento assim que eu estou, uau, né? E eu acho que eu estou tipo, na minha melhor fase, que eu estou, né, espiritualmente falando, entregando, mas a gente sabe que sempre tem mais, né? Que Jesus é uma fonte inesgotável. Mas uma pessoa que tem essa mentalidade de falar, eu já estou aqui, estou bem, estou ótimo, é isso. Então, tá ok, eu não preciso ser transformado em nada. Como pastores, que conselho vocês nos dão para a gente tentar ajudar essa pessoa a olhar que a transformação ela é constante até sermos plenamente parecidos com Cristo, que ela não chegou no topo já. Excelente pergunta. Eu vou deixar eles responderem. Só vou dar minha opinião, tá? Estuda sobre a vida do apóstolo Paulo. É o que a gente tem que falar para essa pessoa. Você acha que é? Você acha que você está vivendo? Estude sobre um cara chamado Paulo. Tá? Aí acho que a pessoa vai mudar de opinião.
Para mim, o grande caminho, e é o caminho de Cristo, é o caminho da humildade. Né? Então, sim, nós nos enxergamos como filhos de Deus, vencedores sobre todo mal. Mas a mesma palavra diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Né? E é o apóstolo Paulo que diz isso. Então, nesse lugar, a gente não pode estar também num lugar de presunçoso, mas num lugar de humildade. Você vê, né, a gente estava falando ontem sobre as tentações que Jesus venceu no deserto. O que Satanás queria atacar era a identidade dele, era em relação a quem ele era, né, ao poder que ele carregava e à adoração dele. Então, quando a gente vê, e Satanás ele gosta às vezes, né, de também nos elevar tanto, porque ele sabe que esse lugar, quando a gente assume um lugar de tão elevado, é o lugar mais rápido para cair. Então nós precisamos constantemente nos submeter a Cristo em humildade. Sabemos que somos vencedores nele. Porque se nós acharmos que somos vencedores em nós mesmos, nas nossas próprias capacidades, você já caiu. Agora, quando nós estamos firmados nele, fincados na palavra dele, quando nós vemos Jesus lutar com Satanás, não é nas armas humanas. Ele usou a palavra. Então, o que eu diria é para que você, ao olhar a palavra, você vai ver Cristo, ou o apóstolo Paulo, como o pastor Dani diz. Aí você olha para a vida dele e fala assim, certamente eu estou bem distante. A caminhada é muito longa, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto eu já caminhei e o quanto eu já fui transformado. E eu olho para Cristo e falo assim, não, eu preciso ainda ser mais transformado, mais parecido com Cristo. E aí a Bíblia vai dizer que uma das características mais marcantes em Cristo era ser manso e humilde. Então, nós somos vitoriosos em Cristo, mas humilde, sabendo que nós ainda estamos no processo de transformação e ninguém chegou no topo. Se você já chegar no topo, Deus vai falar, não, vem cá, você já está muito bom. Você vai atrapalhar as coisas, vai te recolher. Então, sempre a humildade de que todos nós que estamos aqui, todos nós, sem exceção, temos muito a aprender, a crescer espiritualmente e ao conhecimento daquilo que é a revelação da palavra de Deus para nós. Né? Então, eu diria que o caminho do cristão é sempre, sim, um vencedor humilde. E não aquele vencedor prepotente e arrogante. É isso. Em passos práticos, eu traria a pessoa para congregar aqui com a gente. Mas é o que o pastor Renato falou. Não, Renatinho é bom nisso. Mas é o que o pastor Renato falou, essa pessoa está olhando para qualquer... Se a gente tem Cristo como alvo, essa pessoa está olhando para qualquer pessoa, menos Cristo, né? Porque se ela olha para Cristo, ela consegue ver nela ainda o quanto ela precisa alcançar. Então, acho que já foi respondido a questão de humildade e caminhar com pessoas que faz ela enxergar de outra forma também. Acho que é importante um discipulado. Aí. Aqui agora. Nós temos visto como Igreja Essência o quanto o Senhor nos traz palavras, principalmente essas palavras-chave anuais, mas Ele também nos mostra tantos caminhos, né, para a gente perseguir durante o ano. O ano passado a gente trabalhou tanto na palavra colheita e aprendemos bastante sobre rendição, submissão, e eu queria que vocês falassem um pouco como vocês veem a diferença entre rendição e submissão e governo, entre rendição e submissão e governo. Eu entendo que como seria um próximo passo nesse processo de transformação, mas daria para a gente discutir um pouquinho sobre isso? Pastor Dani começando, mas também queria ouvir a opinião do pastor Vitor e do pastor Renato. O Senhor, ele foi muito didático com a gente. Primeiro, ele nos ensinou sobre o valor da rendição, da submissão. Esse é
passo para a gente viver o governo de Cristo em nós. Não tem como a gente viver o governo de Cristo se a gente não se render a Ele. Não tem mais ou menos governo de Cristo. Não tem bastante governo de Cristo. Tem todo o governo de Cristo. Eu acho que a gente precisa, como cristãos, avançar. O mundo está radicalizando, nós temos que radicalizar também. Somos cristãos, então nós temos que sair da mesmice, ou é ou não é. Ou eu vivo isso, ou eu vou fazer outra coisa. Já falei aqui, eu não sou garoto propaganda do budismo, mas vai ser budista. É cool, né? É legal ser budista e tal. Ou a gente vive o Evangelho e vive Cristo, como os pastores falaram aqui, ou a gente está se enganando, a gente não está enganando a Cristo, a gente está se enganando. Então, exatamente. Então, o primeiro passo é rendição. É eu chegar e falar, Senhor, é o Senhor, não sou mais eu, é o Senhor. Ah, mas não, é o Senhor. O Senhor governa a minha vida. E o Senhor governa a partir da minha vida. Então, duas coisas. Ele governa a nossa vida e Ele governa a partir da nossa vida. Nós temos que ser agentes da glória de Deus. E o primeiro passo é rendição, submissão a Ele. É quando a gente perde na visão do mundo e a gente ganha na visão do reino. Esse é o start, essa é a chave. Você não vive transformação sem rendição, porque essa transformação, como o Senhor nos falou, e você muito bem disse, é o governo dele. Nós temos que viver o governo dele. Então, a rendição é o primeiro passo, é a chave que muda tudo na nossa mente. Amém? Eu vejo até que se você usa uma palavra como rendição, você nem vai precisar usar a submissão. Eu acho que o rendido, ele não questiona, ele já é submetido. Então, eu em vez de 3 degraus, eu vejo só 2 aí, que é uma rendição total, aquele que de fato se entregou para o Senhor e não conduz mais a sua própria vida. E a partir daí ele tanto está nesse lugar de governo de Deus, mas como também é um participante do governo de Deus. Ele governa. Vejo assim. Sou eu. Eu ouvi algumas respostas, né, que faz sentido a minha pergunta que eu ia fazer. A minha pergunta é, na prática, nós devemos fazer alguma coisa para sermos transformados? Falou já sobre a rendição. Tem algo a mais que nós devemos fazer para que isso aconteça? É o que eu já disse até anteriormente, Jaque. É que quando a gente fala na prática, e aí eu digo, quando você está em devocional, quando você para tempo com a palavra, quando você para tempo com o Senhor, em oração, em adoração, isso é prática, né? Isso já é uma prática. Então, essas coisas vão conduzir muitas vezes o nosso coração, né? A gente estava ontem lá, conversando no parque lá com os nossos adolescentes, e eu falei sobre algo que eu comecei a fazer mais, que é praticar um pouco de silêncio, né? Porque eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de ampliar meu conhecimento em diversas áreas, e eu estou sempre ouvindo alguma coisa, ou é um audiolivro, ou é um podcast e tudo mais. E isso é bom, mas eu vi que às vezes as coisas não estavam sendo bem sedimentadas em mim. E aí eu comecei a praticar um pouco o silêncio. Não, deixa eu ficar quieto um pouco e ouvir e deixar as coisas sedimentar no meu coração. E essas são coisas práticas que nos conduzem, né? Aí uma das meninas que estavam lá falou assim, não, mas aí a ansiedade já... Então, tá vendo? Às vezes a prática para a ansiedade é também parar um pouco, se aquietar, sabe? Então, tem coisas, e para cada um, aqui práticas vão ser diferentes. Para cada um vão ter coisas que vai ser mais desafiadores para cada um de nós. E aí o que eu diria é, comece buscando a instrução do Senhor. Comece conhecendo a palavra,
mas não só conhecer, a obedecer. Comece a obedecer o que você já sabe. Porque às vezes, não, eu preciso conhecer tudo, mas aí você não obedece nada. Se você conhece muito e não obedece nada, você está pior do que o que conhece pouco e obedece o pouco que conhece. Porque você vai ser mais responsabilizado ainda, porque o seu conhecimento é maior. E a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então começa a obedecer aquilo que você já sabe que tem que fazer. Todos nós sabemos que nós devemos sim buscar tempo com o Senhor, meditar na palavra, orar, jejuar, adorar, ter comunhão com os irmãos. Então comece a obedecer as pequenas coisas. Comece a mudar algumas coisas na sua vida que você vê que não está legal. E o pior é que nós já sabemos que nós precisamos fazer. Muitas das vezes nós só não temos forças ou coragem para enfrentar aquilo. Então comece a ter na atitude. Busque do Senhor, peça, Espírito Santo, me ajude com isso que eu não estou conseguindo. Reconheça, que a gente falou sobre rendição. Reconheça diante dele, eu não consigo sem você. Me ajude. E aí você vai ver as coisas sendo transformadas. Então, o que eu diria de passos práticos é começar a prestar atenção em si mesmo, naquilo que te afeta, naquilo que tem sido mal para você e que tem feito mal para você, e comece a ter atitudes em direção contrária a isso. Sabe? Comece com pouco. Comece com pouco. Ninguém vai começar a academia e já vai estar fortão igual o Paulinho amanhã. Nenhum de nós vai. Nós vamos ter que começar com pouco. Vamos ter que se desenvolver aos poucos. Mas se com o pouco que nós já sabemos que devemos fazer, nós obedecemos e praticamos, aí a gente vai para outros níveis e vai avançando e vai subindo novos degraus. Né? Então, o passo mais prático, obedeça o que você já sabe. Obedeça o que você mais sabe. Porque o difícil não é conhecer. Eu já disse isso várias vezes aqui. O difícil é obedecer. Obedecer. Então, esses são os meus passos práticos aí, Jaque. Olá. Posso? Bom, para os 3 pastores, que certamente vão entender que é uma questão pessoal, eu tenho vivido isso no meu dia a dia, principalmente nesse momento em que a palavra para o ano é de transformação e às vezes você parece sentir como se o chão que está embaixo dos teus pés fosse retirado em certos momentos, certas situações que você entende que estavam estáveis passam a não estar estáveis e tudo que a única coisa que passa a ser previsível é que tudo é imprevisível. E aí eu lido com a seguinte dificuldade. Eu enxergo, olhando a Bíblia de ponta a ponta, eu enxergo as experiências transformadoras como aquelas em que Deus se revela de uma forma sobrenatural, com poder, com uma visitação tremenda, um impacto tremendo da glória de Deus, e as pessoas são transformadas, repletas de alegria, cheias do poder, do dínamos, do dunamis que há em Deus. E a internet é um campo aberto, né? Óbvio, isso é uma obviedade. E a gente acessa todo tipo de conteúdo, todo tipo de pregação, todo mundo. Alguns se colocam como defensores, paladinos da santidade, a santidade, a santidade, a santidade. Eu enxergo os momentos em que eu vivi mais próximo de ser santo, quando eu vivi em adoração, rendição, debaixo da palavra de Deus, com a boca no pó, e adorando e alegre, sempre com grande alegria. Como eu posso exercitar o discernimento, que é um filtro que Deus me dá, para saber se uma mensagem que está sendo trazida por um pregador ou uma pregadora pode, no fundo, ser tão exigente, tão dura, paulada, eu vou me transformar, paulada. Eu até me exalto um pouco, vocês percebem disso? Ao ponto daquilo ferir meu coração e dizer, isso é impossível, o Espírito Santo não habita então dentro de mim, a régua é muito alta, eu nunca vou alcançar isso. Então, já que eu nunca vou alcançar, amigo, então tchau e beijo, porque não é para mim esse negócio. Como eu posso usar o meu discernimento para lembrar que nós somos formados por corpo, alma e espírito, e alma é saúde mental, inclusive? Como que eu posso filtrar para saber que
está sendo infiltrado um espírito de depressão. Às vezes eu estou diante de um pregador que está por trás daquilo um espírito de depressão e angústia. E o pregador pode estar trazendo aquilo como um ar de santidade e Satanás está usando aquilo. O próprio Jesus falou para um dos discípulos, você se lembra? Passa de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Eu posso estar falando groselha em qualquer momento. Então, como eu posso discernir que mesmo a poda, que alguns chamam, né, na botânica, né, a poda de Deus, que vem para transformar com sofrimento, com dor, com a sensação de incerteza sobre o dia de amanhã, como eu posso saber que isso ocorre, mas que nós, debaixo da soberania de Deus, que vai decidir a última palavra, somos vencedores, temos que pregar com alegria, receber alegria, declarar e sair com o coração cheio. Se eu estou com o coração saindo, ouvi uma mensagem, parece que eu parece que eu entrei no ringue de UFC e apanhei, estou saindo assim. Falo, está comigo a coisa? Está no filtro que eu não tenho ou está num equilíbrio que eu preciso encontrar? Como encontrar esse equilíbrio, amados pastores? Obrigado, me perdoe a igreja, porque às vezes eu fico um pouco emocionado quando eu pego... Eu vou pedir para o pastor Renato responder a sua pergunta, para a gente poder dar oportunidade para mais pessoas perguntarem, em vez dos 3 responderem. Eu só queria falar uma coisa para você. A transformação, que é a palavra que o Senhor nos deu para esse ano, não é Deus nos transformando. Isso eu deixei bem claro quando eu lancei essa palavra. Nós estamos buscando a transformação em nós. Chega de jogar para Deus. Chega de jogar para Deus. Nós temos que buscar isso. Se é isso que nós queremos, nós temos que buscar isso. E nós temos todas as ferramentas do mundo. Temos um modelo e temos um Deus que nos ajuda a ser igual àquele modelo. Então não dá para ficar esperando, pelo menos neste momento, para este ano, essa transformação. Não é Ele que vai nos transformar. Nós seremos transformados porque nós entendemos que tem algo além do que a nossa vida medíocre de crente. Existe algo além. Então alguém me perguntou, pastor, mas eu já fui transformado. Então, se você tem essa convicção, eu vou te fazer 3 perguntas. Fiz as 3 perguntas. Você viveu isso? Você viveu isso? Você viveu isso? Não, então você não foi transformado. Você aceitou Jesus, você é salvo, ok. Vamos nos encontrar lá na glória. Que legal e tal. Só que é sobre aqui. Como que você está vivendo aqui? Lembra? Assim na terra como é no céu. Foi o que eu falei agora aqui, até peço desculpa que eu me exaltei, é porque eu falo de um Cristo que é o vencedor, e Ele está falando, vocês também são, vocês também são, vocês também são, vocês também são, para de chorar, para de reclamar, vocês também são vencedores. E a gente fica e achando que Deus vai fazer, e Deus já fez, já colocou na nossa mão, mas a gente não entende isso. A gente não consegue entender isso. E aí o mundo lá fora fala um A, a gente... Satanás bate o pé. Ai, que medo. Ai, estou triste. Ai. Chega disso, gente. É essa a transformação. É o que o pastor falou. Nós temos que viver isso que nós já estamos aprendendo. Como que a gente vai ser transformado? E não é assim... Um dia, eu creio, né, eu sou pré-tribulacionista, creio no arrebatamento, Jesus vem nos céus, levanta a igreja, eu vou, alguém vai ficar, problema seu, tal. Não, é brincadeira, gente, eu respeito isso, não tem nada na Bíblia que afirme é isso ou é aquilo, tá? Aí eu sou esse crente meia boca, desculpa a expressão, aí... De repente, eu fui para o céu, para a glória.
Aí eu sou transformado nessa subida, assim, nesse elevador, eu sou transformado. Eu vou chegar lá no céu morrendo de medo. Medo de Satanás, medo das investidas do maligno. O maligno é o maligno. E aí, eu com isso, eu não tenho nada a ver com ele. Eu sou do Senhor. Eu fui criado em imagem e semelhança dele. Isso não bastou, né? Isso não bastou para a humanidade. Aí ele teve que virar homem, falou, não, então eu vou lá. Eu, homem, agora eu sou homem. Eu vou mostrar como é possível sair desse lugar ridículo. E a gente continua indo, querendo o ridículo. Esse é o ano da transformação. Esse é o ano de viver o que nós cremos. Viver o que nós cremos. Isso não é sobre discurso. Isso é sobre prática. Isso é sobre realidade. Isso é você perceber Satanás armando. Amigo, tchau, tchau, vai embora. Você não vai arrumar nada aqui. Mas eu vejo o crente, ai pastor, ai. Então tá bom. Então você já foi transformado. Eu não sei ao quê. Porque você continua vivendo o que você viveu ano passado, ano retrasado, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Você não viveu uma transformação. Desculpa, eu tomei o tempo de todo mundo. É que esse tema me empolga. Tá. Deixa eu só, acho que a pergunta do Alexandre é muito boa, porque nós precisamos tomar muito cuidado para, ao em busca de sermos como Cristo, entrar num caminho de legalismo, né? E nós, como cristãos, ou aqueles que estão buscando ser santos como Cristo, temos uma grande tendência de ir para esse lado de legalista, né? E aí você acha que é assim, que é tudo sobre você e tudo mais, e quando tudo que nós fazemos é porque Cristo já fez em nós, né? É porque o Espírito habita em nós. Então, se tem áreas da nossa vida que precisam de transformação, o Espírito que habita em nós vai nos dar poder e coragem para que nós tomamos atitudes e sejamos transformados. E o que eu entendo é que, assim, eu pessoalmente, dificilmente vocês vão ver eu pregando aqui uma palavra de motivação e tal, porque isso não é o que eu carrego. O que eu carrego eu olhei para Cristo e Ele está me chamando, e o Evangelho custa e é ser transformado para ser como Ele. Né? Talvez vai ter muitos pastores e aqui a gente até tem uma pluralidade, ou enfim, um trava-línguas aí para mim, de pastores, e que cada um tem uma ênfase diferente. E eu acho que a comunidade local, a beleza da comunidade local, ela precisa disso, de pessoas que carregam ênfases diferentes para poder nutrir a igreja de formas diferentes, né? Então, eu acho que isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa tomar um cuidado, que nós estamos o que muitos chamam de a era psicológica. Então, parece que tudo tem a ver com bem-estar psicológico. Então, assim, até onde também a busca pelo bem-estar psicológico não nos impede de nos entregar em favor dos outros, em de ser moldados e ser transformados e tudo, não, mas isso aqui é muito tóxico. Isso aqui, eu sei que existe sim muitas pessoas, inclusive, que são mesmo tóxico no sentido de que nos fere demais, mas ao mesmo tempo nós precisamos refletir a partir do Evangelho de Jesus Cristo que está em nós e que todos nós precisamos sim ser transformados. Só que é ser transformado não na medida do outro. Não é olhar para o pastor Dani e falar assim, nossa, eu quero ser igual ao pastor Dani. Mas é olhar para em que momento que você está agora e quais passos que você precisa dar na sua vida. Quais passos que precisam mudar para a sua vida. Não a partir de um olhar de comparação com o outro, mas a partir daquilo que Deus já depositou em você. Então você, Alexandre, em que áreas que o Senhor tem que transformar na sua vida? Em que áreas que você precisa de transformação, não olhando para como nós somos em diversas áreas da vida, mas olhe para si mesmo e olhe para Cristo e fala, Senhor,
Eu preciso ser transformado nisso. Eu não aceito ser mais assim. Eu quero ser como Jesus, porque essa é a nossa busca. Se nós, como cristãos, não estamos na busca de ser como Jesus, ainda que estejamos distantes, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, é olhar não em comparação para o outro, mas olhar para Cristo e, Cristo, eu quero ser como o Senhor. E aí você deu a chave já na hora que você começou a falar. Quando você se olhou com maior santidade e comunhão com Deus, é nos momentos em que você está em maior rendição, em adoração e buscando ao Senhor. Porque não é olhando para o pecado que nós vamos vencer ele. Nós vamos vencer o pecado olhando para Cristo e adorando a Ele. E aí sim nós vamos vencer o pecado, porque nós estaremos cheios do poder do Espírito que habita em nós para vencer o pecado, o mal e todas as investidas de Satanás contra nós. Então eu diria que é isso, assim, é a comunidade que nos traz equilíbrio, mas nós olhamos para nós mesmos e não em comparação com os outros. Amém? Oi. Uma coisa interessante, irmão, que você falou, e acho que cabe com o que o pastor Renato falou e o pastor Daniel falou também, é você discernir a voz exterior. Porque, por exemplo, o inimigo é o acusador, certo? Então, quando você ouve uma mensagem e essa mensagem traz acusação, não é Deus, não é o Espírito Santo, ok? O Espírito Santo vai levar você para um lugar de convencimento e arrependimento. Então, você precisa identificar, estou me sentindo acusado ou estou me sentindo para um lugar de arrependimento? São duas coisas diferentes, sabe? Então, a gente precisa identificar qual a voz está falando exteriormente. Mas a questão do Alexandre é que às vezes a gente ouve palavras duras. Eu particularmente não gosto muito desse tipo de mensagem, tá? Tinha um pastor muito conhecido aí que eu vivia falando para a Gabi, falando, amor, esse cara só sabe bater nos crentes, né? O mundo já bate na gente, a gente já bate na gente. Aí a gente vê um pastor batendo na gente e fala, nossa, morri, né? Nós somos pastores. Nós temos que trazer palavra de fé e esperança. Sabe? Se a gente traz palavra de morte, é claro que às vezes eu quero a salvação de alguém e para isso eu vou ter que falar, cara, você precisa mudar, né? E às vezes mudar, como essa palavra de transformação, não é fácil, gente, eu entendo, não é fácil, não é fácil. E fica mais difícil ainda quando eu olho por essa perspectiva que eu falei agora. Não é Deus que vai nos transformar, somos nós. Não, pastor, mas como assim? Não é Deus e tal? Então, se fosse Deus, por que Ele não transformou o ano passado? Por que Ele não te transformou há 5 anos atrás? Por que não te transformou há 10 anos atrás? Gente, está claro. Não é Deus, somos nós. Somos nós. Deus já fez tudo por nós. Ele já nos zerou nossa conta. Já mandou o modelo. E já mandou Ele para nos ajudar a ser como Ele. Pelo amor de Deus. É o que mais Deus precisa fazer. Então, se a gente não olhar para isso, se a gente não buscar qual é a nossa participação nisso, a nossa vida não vai ser transformada. Nunca. Jamais. Bom, a gente ouviu muito aqui sobre entrega e submissão, né? Que isso nos faz levar à transformação e algumas pessoas, a gente encontra um pouquinho de dificuldade nisso. O dízimo tem a ver com essa submissão, entrega e transformação para ser vencedor? Eu acho que a resposta disso é até a palavra que nós já falamos aqui, rendição.
E aí eu acho que nós esquecemos um pouco do significado dela, né? E nós falamos sempre aqui como igreja, nós ensinamos isso. A rendição é sobre tudo. A gente fala sobre o governo de Deus, a gente está falando sobre tudo. Então, querer que Deus seja ou tenha governo sobre nós em determinadas áreas, e em outras, fala, não, isso aqui não, Senhor, você aqui não tem espaço para governar, aqui sou eu. Aí não é rendição. Então, o que nós falamos sempre aqui, as nossas palavras de oferta aqui e dízimos, nunca é para arrecadar dinheiro. Nunca foi. Mas é sempre para ensinar a igreja, ensinar as pessoas sobre esse lugar de rendição. É por isso que nós falamos sobre entregar tudo. E aí eu repito aqui o que eu já falei uma vez, que tem a questão dos 10%, que nós falamos sempre, mas os 90% também continua sendo administrado por nós, com um coração rendido. Se não fosse assim, nós poderíamos deixar o dinheiro aqui e nem ficar na igreja. Sair para fazer outras tantas coisas que o mundo nos oferece. Então é sobre a rendição do 100% de tudo quanto você é. E aí você, com essa rendição, ainda que não falássemos como falamos aqui, ainda assim, com o coração rendido, você entenderia, lendo a palavra de Deus, a importância de você entregar. Sem palavras aqui. Nós não falaríamos mais sobre dízimos e ofertas aqui, não teríamos mais esse tempo. Mas você, lendo a Bíblia, você ia se colocar nesse lugar de rendição, e a partir daí, tudo quanto você tem, você sabe que não é seu, você sabe que é um mordomo apenas de Deus, e está administrando aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. Então é isso, é total rendição, e na rendição você vai entender o que de fato é a entrega de tudo que nós temos e somos, e os nossos dízimos e ofertas é só parte disso. Não deveria e não deve de maneira alguma isso ser algo para nós, uma interrogação para nós como igreja, sabe? É isso. É um pouco do que eu disse, inclusive, na ministração aqui hoje, né? Nós vemos o dízimo não como um mandamento legalista obrigatório, mas como um princípio de generosidade, de reconhecer que Deus já me deu tudo, né? E aí, a partir daquilo que Ele me deu, como filho de Deus, eu assumo a minha responsabilidade de cooperar no que Deus está fazendo. Então, se você, como filho de Deus, que foi alcançado pela graça de Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo, e você está sendo transformado, você tem agora uma nova maneira de pensar, um novo entendimento de que você agora já tem tudo, e a partir de tudo que você tem, você pode entregar em favor dos outros, tanto dízimo como oferta, vem agora de um coração que está sendo transformado em generosidade. Alguém que antes era ganancioso, agora ele é generoso, que é como a história que eu contei semana passada de Zaqueu. Então, é essa transformação, e aí, à medida que eu sou mais generoso, Deus pode depositar mais sobre mim, porque eu não vou ser como uma represa que retém para mim mesmo, mas eu vou ser como um rio que flui, onde que tudo que passa na minha vida flui e alcança as outras pessoas. E aí Deus pode derramar mais do rio dele sobre nós, porque Ele sabe que nós não vamos ser aqueles que vamos reter, mas que aquilo que passar sobre nós vai abençoar todos que estão ao nosso redor, a partir do rio de Deus. Amém? Ou seja, não seja a curva do rio, tá? Exato. Para só. Mais alguém? Eu acho que o Paulinho queria perguntar alguma coisa. O Paulinho, ele está com uma carinha de que quer perguntar alguma coisa. Ah, tá satisfeito. Para quem veio a primeira vez aí também, se quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, tá? Mas não se sintam coagidos a isso. É isso? Ninguém mais? Perguntas?
Não? Vamos orar e encerrar então, pastor Dani? Reflitam sobre isso a cada culto. Nós temos um compromisso com o Senhor a cada culto. Nós vamos abordar alguma ferramenta, sobre alguma ferramenta que vai ajudar-nos na transformação. Não é que todo culto a gente vai pregar sobre a transformação. Não é isso. Nós vamos pregar sobre inúmeros temas. Mas a gente precisa dar uma pincelada, assim, sabe? Porque aí, assim nós vamos conseguir ajudá-los a essa transformação. Tá bom? Tá? E aí vamos chegar no final do ano, um monte de Cristos aqui. Amém? Esse é o alvo. Esse é o alvo. Pastor Renato, pode orar para a gente encerrar? Vamos nos colocar de pé? Senhor, meu Deus e meu Pai e meu Papai, obrigado por esse tempo, Senhor, de instrução, de edificação, de correção, de orientação e de motivação, Senhor. Que nós, Pai, possamos sair daqui não com a consciência culpada, mas sabendo que o Senhor já levou a nossa culpa. Então agora com a nossa consciência instruída e transformada, para viver aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Que o Senhor dê a cada um que está aqui as ferramentas necessárias, as capacidades necessárias para viver a transformação que o Senhor tem para cada um de nós, Deus. Que não fiquemos nos comparando uns com os outros, mas possamos olhar para aquilo que Cristo quer fazer em nós ao longo desse ano e possamos cooperar com o Senhor. É desejo do Senhor nos transformar à imagem de Cristo. Essa é a vontade do Senhor. E agora nós assumimos a nossa parte do processo, a nossa responsabilidade e tenhamos ações para que sejamos verdadeiramente transformados, Deus. Em nome de Jesus, não nos deixe com medo ou com culpa que nos paralise, mas nos motive e nos inspire por meio do Teu Espírito Santo a dar a cada dia mais um passo em direção a Cristo, Deus. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus os abençoe, que Deus nos leve em paz e em segurança e nos conduza para uma semana de muitas transformações. Amém? É.